Como é que foi para você, assim, você falou muito sobre a questão da participação da igreja, de você se sentir acolhido na igreja. As pessoas não sabem lidar com o sofrimento, né? A gente não sabe ver alguém sofrer. Então a gente sempre quer falar alguma coisa que amenize, ou não fica assim não, vai passar. Não vai passar. Não. Eu tenho que ficar assim, porque eu perdi a minha âncora, eu perdi meu porto seguro, eu perdi a pessoa que acreditava mais em mim do que eu mesma. Então eu tenho que viver isso, eu tenho que sofrer isso. E eu vinha para a igreja, eu fiquei com muita sede da palavra, eu sou cristã, eu sou presbiteriana desde que eu nasci aqui dentro dessa igreja. Mas eu fiquei com muita sede, eu queria muito estudar, eu queria muito entender o que estava acontecendo, por que eu estava sofrendo tanto, o que me fazia diferente de uma pessoa que não crê em Deus. Se eu estava deixando a morte devastar todos os meus sonhos e com a ida do meu marido. E eu não encontrava na igreja, foram pouquíssimas as pessoas que realmente me trouxeram uma palavra de consolo. Porque é o que eu tô falando, a gente não sabe lidar com o sofrimento. E nós cristãos, nós temos esse problema, vamos dizer assim, eu posso questionar Deus? O que é a morte para o cristão? Né? A morte não é o fim. O Hernandes fala muito isso, o berço vazio é o túmulo do evangelho, o túmulo vazio é o berço do evangelho. Jesus ressuscitou, então ele ressuscitou e ele prometeu que no último dia ele vai ressuscitar os que estão mortos, entendeu? Então assim, era esse o consolo que eu queria. E eu não achava ninguém que me consolasse dessa forma. Então o que eu fazia? Eu estava estudando muito, os membros, né? Porque eu tive o apoio dos meus pastores. E o que me apoiou mais, que eu tive um estreitamento de laço e que me ensinou muito sobre eternidade, novo céu e nova terra, foi o reverendo Amado, e graças a Deus por isso. Então eu vinha para a igreja, eu assistia as pregações, eu vinha assistir a escola bíblica dominical, e eu saía e ia direto pro carro, porque eu não queria encontrar ninguém. Porque algumas pessoas me evitavam, e isso ok, é normal. O mesmo pastor que fez o meu casamento deu a notícia na igreja, no domingo de manhã, entendeu? Que eu tinha ficado viúva. Na época eu morava em Teresópolis, que foi o reverendo Adão. Então, assim, as pessoas me viram, as pessoas me acompanharam, as pessoas que são daqui dessa igreja acompanharam meu crescimento, eu nasci aqui dentro. E tipo assim, o que eu vou falar pra ela? Eu ouvi de pessoas mais tarde que falavam assim, eu te via no corredor e eu dava a volta por outro lado, porque eu tinha medo de chegar perto de você. E era isso que acontecia, assim, a minha experiência, e não só aqui, porque depois daqui eu voltei para Teresópolis e depois eu fui para Dourados. As pessoas não sabem o que falar, as pessoas não sabem lidar com o sofrimento. E o sofrimento é uma realidade, a morte é uma realidade. Por causa da queda, nós estamos lidando com a morte física diariamente. E quando a morte bateu na minha porta, era isso que eu queria ouvir. Gabriele, a gente é cristã. Assim, nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos que Ele está ressurreto hoje em carne, corpo glorificado, sentado à direita de Deus. Nós também vamos ser ressuscitados, entendeu? O Felipe, ele vai ressuscitar. Você não precisa orar para ele ressuscitar agora. Ele já é uma promessa, ele vai ressuscitar, entendeu? Então eu queria escutar isso e as pessoas me falavam assim: ah, não fica assim. Vai passar. Ah, você é tão nova, eu ouvi muito isso. Você é tão nova. Daqui a pouco Deus te manda outro marido. E eu tinha vontade de, sabe assim, eu tinha vontade de sair correndo, gritando, porque o que eu vivi com o Felipe foi tão lindo, apesar de ter sido pouco tempo, 5 meses de casados, que eu não aceitava ninguém falar isso comigo. E que consolo é esse de dentro da igreja? Pessoas de fora me falarem isso? Ok, elas não creem no mesmo Deus que eu. Mas pessoas de dentro da igreja que
sabem que Cristo ressuscitou, que sabem que essa é a base do evangelho que a gente crê, é isso que a gente proclama. O evangelho de Cristo é isso. A morte veio por conta da queda, a morte física, mas nós não morremos espiritualmente, entendeu? Então, assim, isso é muito lindo. E era isso que eu tentava falar para todas as viúvas que me procuravam. E algumas delas falavam assim: Gabriela, eu queria ter a força que você tem. Eu falava, essa força não vem de mim. Eu sei que essa força não vem de mim, porque essa fé não vem de mim. Então ela vem de Deus. E eu orientava. Lê a Bíblia, procura livros. Eu li muito os livros do reverendo Weber, Carlos de Campos, pai, que fala muito sobre o habitat humano. Eu li todos, de antropologia humana, eu li todos os livros dele. E eu assistia muita pregação, era isso que me fortificava. E eu descobri um novo evangelho. Eu descobri o verdadeiro evangelho com a morte do meu esposo. Eu que vivi, na época eu tinha 30 anos na igreja, eu descobri o que era o evangelho quando Deus recolheu meu marido. Então, assim, a gente tem que normalizar esse sofrimento. A pessoa tem que sofrer. A psicologia explica isso pra gente, né? Essa coisa do falar, do sofrimento, a gente precisa disso. E a gente encontra referências disso na Bíblia, né? Então é isso. A minha experiência na igreja não foi o que eu queria que fosse. E essa é a minha luta hoje, para as pessoas saberem como lidar com isso. Se você não tem o que falar, fica calado, ora. E eu falava para todo mundo, são as orações de vocês que estão me colocando de pé. Então, assim, não precisa falar nada comigo, não precisa chegar perto de mim, porque a dor que eu tô sentindo ninguém vai tirar. É uma dor real, é uma dor física, é uma dor na alma. Ninguém vai tirar isso. Então, ora por mim, ora por mim.